Queridos, eu me volto nesta manhã para o Evangelho de Mateus, capítulo 1 e o versículo 1. Abra comigo nesta manhã no Novo Testamento, Mateus capítulo 1, este primeiro versículo. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Bem, o título desta mensagem nesta manhã é a chegada do Deus homem, um tributo à graça de Deus. Nós damos início hoje a uma série de estudos neste Evangelho de Mateus, e nós haveremos de seguir, como é nosso costume, de uma maneira expositiva e consecutiva através destes versículos, explorando as doutrinas da fé, versículo por versículo, e considerando estas glórias que nós encontramos nestas páginas divinas. Bem, queridos, o que tem sido chamado de os 4 evangelhos, o Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João, é na verdade apenas 4 registros de um único Evangelho, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, através da pena de Mateus, Marcos, Lucas e João. Bem, você sabe que no versículo 1, livro da geração de Jesus Cristo, Filho de Deus, Filho de Abraão, o Evangelho de Jesus Cristo. A palavra Evangelho você conhece, eu tenho certeza, deste significado na língua grega original, uma boa nova, uma notícia de grande alegria, o que traz grande júbilo. E esses 4 escritores estão escrevendo, na verdade, sobre um único Evangelho, uma mesma boa notícia sobre o Salvador, sobre Jesus Cristo que veio a este mundo. Se você puder pensar sobre um objeto e luz sendo lançada em cada um dos ângulos para que uma compreensão total do objeto seja alcançada, esta é a ideia. Esta é a maneira de Deus revelar o seu Filho e a sua verdade a este mundo, através dos escritos desses 4 evangelistas. O que nós temos aqui é uma visão de uma faceta, assim por dizer, do ministério do Senhor Jesus Cristo, de sua mensagem, de sua obra vicária, de tudo aquilo que ele fez, na pena desses 4 evangelistas, de maneira que nós temos todo o ensino, toda a mensagem de Deus, do Evangelho, registrada aqui, através desses 4 homens. Bem, o Salvador veio, e ele é o Evangelho, ele é a boa notícia, que há reconciliação com Deus, que é possível para homens e pecadores conhecerem o seu Criador e terem um perdão de seus pecados e passarem da morte para a vida e conhecerem aquele que trouxe à existência todas as coisas, não apenas intelectualmente, mas por um relacionamento como um filho, como uma filha de Deus. Essa é uma notícia tão tremenda, queridos. Bem, Mateus, deixe-me trazer um pano de fundo sobre este Evangelho. Mateus não é o primeiro dos Evangelhos. É bem provável que Marcos tenha sido o primeiro a ser escrito. Logo na sequência Mateus, então Lucas e por último João. E conforme nós estudamos o conteúdo de Mateus e de cada um dos demais evangelísticos, você percebe que cada um deles parece ter escrito buscando colocar uma ênfase sobre algo em particular. Por exemplo, se você se recorda, ali na cruz do Salvador havia uma pequena placa acima de sua cabeça quando os romanos escreviam para cada pessoa crucificada a sua acusação, para que as pessoas passando por ali soubessem por que aquele indivíduo estava sendo crucificado. E sobre o madeiro onde estava o Senhor Jesus Cristo havia uma inscrição em 3 línguas. Na língua hebraica, da região onde o Senhor tinha crescido e fora crucificado. Em latim, a língua dos romanos, do Império Romano que dominava as nações na época. E na língua universal daquele período, o grego. Nós sabemos que Mateus, ao estudar a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, parece ter em vista o público judeu. Aquelas 3 línguas ali registravam aquilo que se concebia sobre as 3 grandes nações ou culturas na antiguidade. Os gregos, não é? Da Espanha até a Macedônia, parte da norte da África também. Israel, os povos semíticos, descendentes de Abraão, Isaac e Ismael. E também os romanos com seu império se espanando por toda a parte do mundo. E quando nós pensamos sobre a cultura e o contexto daquela época e observamos esses 4 evangelhos, nós percebemos e nos parece que eles estavam escrevendo tendo em vista aqueles grandes grupos para que o evangelho chegasse a cada um deles. Mateus parece ter o público judeu em vista ao escrever, porque ele coloca uma forte ênfase na cultura judaica, no Antigo Testamento em termos judaicos. Marcos, nós sabemos que o Evangelho de Marcos foi escrito provavelmente na cidade de Roma, quando João Marcos subiu a Roma com Pedro, eles andavam juntos, como evangelistas, e ali lhe foi pedido que um panfleto evangelístico fosse escrito a respeito do Salvador, que tinha nascido e morrido na Palestina, e Marcos, ou melhor, Pedro, através de Marcos, escreve o Evangelho de Marcos como o primeiro panfleto evangelístico que se espalhou por toda a parte.
Já o Evangelho de Lucas, você sabe, Lucas não era um judeu, um grego. Foi escrito tendo em vista aquele seu amigo Teófilo, ó caro Teófilo. Ele começa com essas palavras e ele escreve tendo em vista o mundo grego e a sua mentalidade, para falar que o Salvador, o Logos tão esperado pela cultura grega, a ênfase sobre o Criador, que era a palavra, veio e se tornou um homem. E João parece ultrapassar todos os limites da cultura e fala sobre a eternidade do Salvador, a sua glória, um homem sem começo e sem fim, aquele que como Matusalém não tem princípio, não é e nem fim, mas todos são evangelhos de Jesus Cristo para nós, para você e para mim. É claro, a nossa cultura é uma mistura de tudo isso, não é? Judaísmo, grego, romano e tantas coisas. 4 evangelhos, mas a maneira do Senhor lançar luz sobre vários ângulos, sobre a vida e o ministério do seu próprio Filho. E assim nós temos a mensagem completa sobre o Salvador, sobre o caminho de reconciliação com Deus nesses 4 evangelhos. Bem, queridos, em cada um deles você vê um foco, um tema principal. É claro, é a pessoa do Senhor Jesus Cristo que perpassa todos os livros da Bíblia. Se você pensar sobre cada um dos livros da Bíblia como uma pedrinha no colar, Jesus Cristo é este fio que liga, interliga cada um deles. É Jesus Cristo o Evangelho e a Bíblia é sobre ele. O Antigo Testamento aponta para a sua vinda, o Novo Testamento fala sobre a sua vinda e o seu retorno. Jesus Cristo é o tema central. Em Mateus, Jesus é descrito como o Senhor soberano, o Rei, o Messias que veio. Em Marcos, como o servo sofredor, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida pelo seu povo. Em Lucas, ele é o Filho do homem, o Deus que se fez homem, a encarnação, a humanidade do Senhor Jesus Cristo está em foco no Evangelho de Lucas. E em João, a divindade do Senhor Jesus, o Verbo que se fez carne, o Senhor dos senhores. Bem, não nos é dito a data deste Evangelho de Mateus, mas crê-se que ele foi escrito entre o ano 52 e o ano 53 do primeiro século. A maioria dos apóstolos ainda estavam vivos, João sendo o último a morrer naquela ilha grega de Patmos, por volta do ano 95. Mateus, você sabe, foi um dos 12 apóstolos do Senhor Jesus Cristo. E como todo judeu, seu nome também tinha um significado, e no caso dele, Mateus significava presente de Deus. Que nome interessante, não é? Uma vez que Mateus vivia muito distante de Deus antes de conhecer o Salvador e ser chamado por ele para o ministério. Quando o Senhor Jesus Cristo o chamou, ele já era um adulto. Ele trabalhava para os inimigos do povo de Deus, os israelitas. Ele trabalhava para os romanos como uma espécie de cobrador de impostos, sob a autoridade do Império Romano. Bem, ele é chamado de um publicano. Talvez você se recorde, não é nos evangelhos? Mateus, o publicano. Um publicano era um termo que derivava-se de um termo latino publicani. Se você se recorda das lições de história na escola, você se lembra que Roma e o seu império era dividido em estratas ou camadas sociais. Ali no topo você tinha os homens livres ou patrícios. Esses homens livres eram formados em 2 classes, os patrícios e os equestres. Equestres era aquele grupo de homens da cavalaria envolvidos no exército, eram livres também. E aquele grupo de homens que pertencia à classe dos equestres possuíam muito dinheiro e muita influência na sociedade. Eles eram os indivíduos que controlavam todo o sistema de cobrança de impostos em todo o Império Romano. Roma dominava da Espanha à Palestina, ao norte da África, e essas regiões, por estarem sob o domínio romano, não tinham direito à terra, mas poderiam viver ali contanto que pagassem imposto de tudo que era produzido na terra, de todo o grão, dos peixes da água, de tudo que entrasse e tudo que saía. E esses indivíduos da classe equestre controlavam esse sistema de cobrança de imposto no Império. O que eles tinham era um contrato com a República Romana, no período da República. E daí eram chamados de publicanos, porque eram os públicos tendo um contrato com a República, com os senadores. E eles, por suas vezes, vendiam o direito a muitos indivíduos, tanto os romanos quanto não romanos, nessas regiões ou áreas, para que eles próprios pudessem recolher os impostos de suas próprias nações. Isso acontecia da seguinte maneira: aquele indivíduo que haveria de comprar o direito na sua terra, no seu país, seja Israel, no Egito, na Espanha, mesmo na Inglaterra, de extrair o imposto das pessoas, ele deveria de antemão pagar uma estimativa muito grande ao publicano, que se estimava o imposto que seria coletado em um certo período de tempo daquela região. E ele receberia de volta esse dinheiro conforme ele fosse enviando o imposto, e com lucro, uma certa porcentagem.
E assim, tudo mais que passasse daquele valor que ele já havia pago era lucro para ele. E daí de se entender a opressão que esses publicanos, esse é o termo, de quem estava na região, derivado do publicane, a opressão que eles colocavam sobre as nações, o seu próprio povo, para extrair mais e mais e mais de imposto. Como você sabe, Israel estava nesse período, desde o ano 32 a.C., sob o domínio dos romanos. Eles pagavam impostos para os romanos pelo uso da terra. Tudo que entrasse ali ou saísse, ou era produzido, era taxado. E um dos agentes do Império Romano, um dos agentes dos publicani, para a coleta de imposto em Israel, era um homem de nome Mateus Levi. Havia um outro também chamado Zaqueu. Mateus era um desses agentes do Império Romano, que por muito dinheiro havia comprado o direito de extrair e cobrar um imposto em uma determinada região em Israel. Em Israel haviam 3 postos de cobrança ou de coleta de impostos, estrategicamente divididos. Um no norte, em Cafarnaum, porque Cafarnaum, ao lado de Cafarnaum, passava uma grande estrada que conectava toda a Europa com a Ásia e o norte, uma espécie de um Y ali, e Cafarnaum estava do lado, chamado Via Maris. Era um porto de entrada. Haviam pessoas de todos os países passando por ali. O Senhor Jesus inicia o seu ministério ali. Um outro ponto de coleta de imposto era Cesareia, à beira do mar Mediterrâneo, onde os navios chegavam, onde estava o centro do Império Romano, localizado em Israel. E o terceiro ponto de coleta estava ali em Jericó, em direção ao Oriente. E nós aprendemos que Mateus estava em Cafarnaum, o seu próprio evangelho menciona isso. Mateus estava ali. E a primeira vez que nós lemos a respeito do escritor deste evangelho, no seu próprio evangelho, está em Mateus capítulo 9, se você abrir comigo rapidamente, no versículo de número 9. E Jesus, passando adiante dali, estava em Cafarnaum, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Que palavras tão tremendas pela brevidade, por serem tão gráficas. Chamado pelo Senhor Jesus Cristo, meus queridos amigos, para ser um dos 12 apóstolos do Salvador. E se você pensar sobre isso por um segundo, e lançar a sua mente lá para o livro de Apocalipse, quando João, em Patmos, ele vê a igreja descendo, e embaixo da igreja, representada pela cidade de Jerusalém, haviam 12 colunas, em cada uma daquelas colunas estava escrito o nome de um apóstolo, chamado para ser um apóstolo do Salvador, a base ou fundamento da igreja. A base é Cristo, obviamente, eles as colunas. Que privilégio, passar 3 anos na universidade do Senhor Jesus, ver o Deus encarnado, ouvir a sua palavra, sendo chamado da morte para a vida, tudo pela graça de Deus. Nada por causa dele próprio, especialmente quando você considera que ele era um coletor de impostos. Um coletor de impostos era alguém muito pouco popular em Israel ou em qualquer parte. Em Israel, um publicano, ou coletor de imposto, era considerado um traidor. E ele era colocado no mesmo patamar de igualdade com ladrões e prostitutas em Israel. E eram banidos da sinagoga, não poderiam entrar na sinagoga nem no templo. A sua oferta não era aceita no templo. Eles não poderiam ser chamados como testemunhas diante de um tribunal. Não poderia ser um magistrado. Jogaram sua religião fora por uma posição social e muita riqueza. Os judeus desprezavam os gentios, os romanos, e detestavam o sistema de imposto, e assim os publicanos eram a encarnação do mal e da traição entre o seu próprio povo. Se você levantar um pouco o voo na história, para o ano de 1938 a 45, você encontra não a mesma nação, mas uma nação misturada, judaica, nos campos de concentração. Ali naqueles campos, para fazer o serviço sujo, de levar os corpos para serem incinerados e limpar as latrinas e controlar a movimentação daqueles judeus presos, não só judeus, mas todo tipo de gente. Haviam judeus, próprios judeus, que eram chamados de capô, e tinham um símbolo no seu braço, e faziam isso para receber um cigarro, um cobertor mais quente no seu quarto. Traidores da própria nação. Se você voltar ao passado, era assim como esses publicanos ou coletores de imposto eram vistos em seu povo. Aqueles que tinham vendido a sua alma por dinheiro, por bem, e traído a sua própria nação. Assim era Mateus, um homem de coração frio, um homem ganancioso. E Zaqueu também. Esqueça aquelas figuras de pequeno Zaqueu descendo da árvore, tão bonitinho, tão redondinho. Um homem de coração frio, nocivo. Ele tinha soldados romanos, uma guarda para protegê-lo.
E talvez ameaçasse pessoas com violência para extrair o máximo possível e tirar mais e mais lucro. Enquanto a sua nação empobrecia mais e mais e seguia pela miséria, eles enriqueciam. Assim nos surpreende então ouvir estas palavras do versículo 9. E Jesus, passando adiante dali, viu sentado na recebedoria um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. Que palavras? E ele, levantando-se, o seguiu. E Lucas nos diz que ele, levantando-se, deixou tudo. E você pode pensar sobre aquelas bolsas de dinheiro. Deixou tudo para seguir o Salvador. Certamente foi uma obra da graça de Deus em seu coração. Um homem em cuja mente, espírito, Deus já estava trabalhando para levar ao arrependimento. Ele tinha ouvido sobre Jesus, ele vivia em Cafarnaum, era o quartel, assim por dizer, do Senhor Jesus. Ele tinha visto milagres na beira daquele mar, talvez o chamado de tantos discípulos, e ouvido aquela mensagem do Senhor lá no monte, à distância, o sermão do monte. E assim Deus estava levando ao arrependimento. E quando ele simplesmente ouve a voz do Salvador: segue-me. Essa é uma verdadeira resposta de um coração arrependido e transformado por Deus. Uma obra de Deus, uma obra da graça de Deus. Mateus parece ter escrito para o seu povo e para a sua nação esse evangelho. Ele desejava que o seu povo compreendesse que Jesus Cristo era aquele a respeito de quem os seus profetas tinham tantas vezes falado. E há muitas evidências para essa afirmação que eu estou fazendo aqui. Por exemplo, há no evangelho de Mateus muitas e muitas referências a lugares e a personagens de Israel, muito mais do que Marcos, Lucas e João. Sobre Jerusalém, tantas. O rei Davi, muitas. Ele, por exemplo, faz 65 referências a eventos e profecias do Antigo Testamento, que foram cumpridas na pessoa do Senhor Jesus e em sua igreja. Obviamente, somente uma audiência judaica apreciaria saber tantos detalhes sobre a sua própria cultura, não é verdade? E em sua genealogia sobre Cristo, você observa que ele começa com Abraão. Ele volta até o início da nação de Israel, mas ele não vai até Adão, o início de toda a humanidade. O foco do evangelho de Mateus está na nação de Israel. Ele escreve para o seu povo. Lucas já volta até Adão em sua genealogia. E o objetivo de Mateus era levar muitos judeus a crerem no Salvador. E aos crentes em Jesus Cristo, judeus, a serem fortalecidos em sua fé. Assim Mateus coloca uma grande ênfase no Antigo Testamento, e o foco em sua própria nação, e a ênfase está em Cristo Jesus, o Messias prometido por Moisés, nos Salmos, pelos profetas, isto é, no Antigo Testamento, para que, crendo nele e recebendo o Messias que havia chegado, filho de Davi, estes judeus, seus compatriotas, pudessem ter vida e vida em seu nome. O que nós temos, bem, nesses primeiros 17 versículos do capítulo 1, terminada essa introdução, é uma narrativa sobre a vinda do Salvador. Oh, meus amigos, aqui nós temos um tributo, se eu posso assim dizer, à graça e à bondade de Deus por pessoas tão necessitadas como nós. Esse é o versículo primeiro e nós começaremos por aqui. Livro da geração de Jesus, ou genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Bem, livro da geração de Jesus. Onde está esse livro? Qual livro? Interessante, não é? Essa era uma maneira dos judeus declarar a ordem genealógica de uma pessoa. E estava sempre registrado num livro que ficava com as famílias. E muitos desses livros se encontravam no templo por muitas razões. Por exemplo, era um termo muito comum na história e na mentalidade dos judeus. Livro da geração de tal e tal. Você abre comigo, por exemplo, em Gênesis, no capítulo 5, do versículo 1, nós vemos esse termo sendo afirmado ali. Fazia parte da mentalidade judaica. Gênesis capítulo 5, 1. Este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem à semelhança de Deus, e assim o fez. E aqui nós vemos os descendentes. Isso é parte da mentalidade dos judeus. E era necessário porque os judeus mantinham um livro em suas famílias, mostrando a sua ascendência, não é? De onde eles descendiam, cada um deles. Quando eles chegaram em Canaã, a terra prometida, o registro da genealogia de cada família era muito importante, porque você se recorda que a terra, o território, foi dividido entre as 12 tribos. E conforme os anos fossem passando, aquelas pessoas se multiplicariam, e chegaria um momento em que haveria problema de terra, um invadindo a terra do outro, e para saber de quem é a terra de quem, essas genealogias deveriam ser mantidas, para que cada um soubesse quem pertencia a qual tribo.
Mais tarde, o território de Judá, você se recorda no Antigo Testamento, Israel é dividido com Salomão, e Israel passa a ter dois territórios, não é? O norte, chamado de Israel, e o sul é chamado de Judá, de Salomão para frente. Então você tem todo Israel, e você tem aquilo que é chamado de Israel como o reino do norte, um rei, e o reino do sul chamado de Judá, com outro rei. De maneira que para alguém suceder no trono de Davi e de Salomão, era necessário que se soubessem quem era esse indivíduo, ele da descendência de Davi, e assim as grandes listas de genealogia também. E também após o cativeiro de Judá para a Babilônia, tantos anos, tantas décadas, quando aqueles judeus voltaram para Jerusalém, se alguém reivindicasse o ofício de sacerdócio, ele precisava provar sua linhagem direta com a família dos levitas de Arão. Daí a importância minuciosa e intrincada de manter cada nome, cada família, filho de tal e tal. É por isso que você ouve coisas como fulano de tal, filho de tal e tal. Quando Jerusalém foi destruída no ano 70, o Messias já tendo vindo, todos aqueles arquivos foram queimados e destruídos. De maneira que se alguém hoje em Israel reivindica ser o Messias, ele não poderá provar. E assim, se Jesus Cristo, o último a reivindicar messianidade, não foi o Messias, então não há como mais provar que houve ou que haverá o Messias. Ele é o Salvador. E tudo mais foi destruído porque ele cumpriu todas as coisas. Você se recorda também sobre José e Maria, não é? Descendo naquele período do censo que os romanos impuseram sobre Israel para a cidade de Belém, de onde vinha a sua linhagem, para serem inscritos ali. Eles tinham aquela mentalidade. Paulo em Romanos também, ele diz: eu sou descendente de Abraão, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, e ali ele começa a falar sobre a sua genealogia. Isso era parte da mente de um judeu. E mostra como eles pensavam em termos de genealogia. Há em torno de 50 genealogias no Antigo Testamento, e é provável que esta genealogia de Mateus, aqui no versículo 1 em diante, tenha sido copiada por Mateus da família do Senhor Jesus Cristo, Maria estando ainda viva e os irmãos, meio-irmãos do Senhor Jesus Cristo estando por ali. Assim veja comigo, livro da genealogia ou geração de Jesus Cristo, filho de Davi, Jesus Cristo. Cristo é o termo grego para ungido. O termo hebraico, que tem o mesmo significado, é Messias. Daí Cristo e Messias significarem a mesma coisa, o ungido. No Antigo Testamento, os reis, quando eram separados para serem coroados, ou profetas e sacerdotes, eram simbolicamente separados por um ato de unção. Óleo de oliva, azeite de oliva era derramado, você se recorda de Davi, Samuel derramando aquele chifre, não é? Com azeite sobre a sua cabeça. Assim, a unção com óleo era um símbolo apenas da separação para um ofício muito grande a ser realizado. No Antigo Testamento e no Novo, unção com óleo também significa a influência do Espírito Santo. E como o Senhor Jesus Cristo era guiado pelo Espírito Santo, e como ele foi separado para ser o nosso sacerdote, profeta e rei, ele é chamado de ungido, Cristo, o Messias. Livro da geração de Jesus, o Messias, Cristo. Filho de Davi, filho de Abraão. Bem, o título filho aqui é importante manter isso em mente. Ele não significa alguém somente, alguém que nasceu de você, significa isso. Mas também significa geração, ou significa descendente. E essa ideia que Mateus está utilizando aqui, que Jesus Cristo é um descendente, não um filho imediato de Davi ou de Abraão, mas um descendente de Davi e de Abraão, da sua família, da linhagem real. E foi muito importante, meus amigos, que Mateus começasse exatamente enfatizando este ponto, traçando a genealogia do Senhor Jesus Cristo como um verdadeiro descendente de Davi, ligando-o ao trono, e um descendente de Abraão, pai físico, humano daquela nação. Porque todo judeu sabia que Deus tinha prometido que o Messias, o ungido, seria descendente de Davi e seria descendente de Abraão. Ele descenderia desses dois. Você se recorda daquele evento onde perguntam de onde ele vem? Disseram de Nazaré, porque ele tinha crescido em Nazaré. Eles sabiam que o Messias deveria nascer em Belém, que era a cidade de Davi e da linhagem de Davi. Seria impossível convencer um judeu que Jesus era o Messias se você não fosse primeiro mostrando que ele era descendente de Davi, que ele era descendente de Abraão. Paulo faz isso, não é? Em Atos capítulo 13, no versículo de número 23, ele diz, essas palavras tão bem conhecidas: Jesus, da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. Ele está falando aqui sobre Abraão e no versículo anterior sobre Davi,
Assim, Paulo também, ao evangelizar os judeus, sempre começava por ali. Este Jesus que nasceu em Nazaré, que todos vocês têm ouvido, ele vem da descendência de Davi, como prometiam os profetas, que é da descendência de Abraão também. Jesus, da descendência de Abraão, da descendência de Davi. Bem, de Abraão, a mesma promessa, não é? Você se recorda que uma promessa foi dada a Abraão. Abraão não era um judeu. Abraão vivia na Babilônia. Falava a língua de seu pai, Éber, daí hebreu. E a partir dele, daquele homem que tinha toda essa descendência que vai até Noé, de pessoas que temiam a Deus e se apegavam ao culto ao Deus Jeová e eterno, e não se contaminaram com a idolatria babilônica e egípcia, Deus separa aquele homem e diz: sai agora dessa tua terra, Mesopotâmia, Babilônia, e vai para um lugar que eu te indicarei. Ele foi pela fé, levou sua família, seu sobrinho e todos mais. E Deus dá uma promessa àquele homem, Abraão, que da linhagem dele, da descendência dele, uma semente, assim por dizer, viria o Salvador, que seria uma bênção para você e para mim nesta manhã, para todas as nações. Essa é uma promessa maravilhosa, a promessa de um filho ilustre, de um descendente ilustre. Os judeus sabiam que o Messias deveria descender de Abraão, porque eles conheciam a promessa que Deus dera no Antigo Testamento ao seu patriarca Abraão. Assim Mateus inicia com esta linhagem, com sabedoria, livro da geração, da genealogia de Jesus, o Messias, filho de Davi, filho de Abraão. Veja agora esse versículo 2. Abraão gerou a Isaque, e Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e seus irmãos. Bem, de Abraão até as 12 tribos, não é? Gerou a seus irmãos. E a partir desse momento, um indivíduo dessa tribo, que é Judá, é separado e a linhagem começa a descender dele. As demais tribos não são mencionadas. Ele está traçando a linhagem de Jesus Cristo, através de Judá até Davi, até chegar ao seu nascimento. E no versículo 3 nós lemos: e Judá gerou a Tamar, a Pérez e a Zerá. E a Pérez gerou a Esrom, e a Esrom gerou a Arão. Muito interessante, a partir dali até a vinda do Salvador. Agora acompanhe comigo bem rapidamente esses versículos 4 ao versículo 16. Muito importante nós seguirmos aqui. E Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, e a Naasson gerou a Salmão, e Salmão gerou a Raabe, e Boaz, e a Rute, e a Obed, e a Jessé. E Jessé gerou ao rei Davi, e Davi gerou a Salomão, da que fora mulher de Urias. E Salomão gerou a Roboão, a Abias, a Asa a Josafá, Josafá a Jorão, que gerou a Uzias. Então nós temos toda esta lista. Versículo 10, Ezequias gerou a Manassés, que foi levado para a Babilônia, e depois voltou e gerou a Amon, e Amon gerou a Josias. Então nós temos no versículo 16, e Jacó, e este não é Jacó lá do início, nomes eram repetidos, mas Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, o que se chama Cristo. Meus queridos amigos, veja o versículo 1 e 2. Mantenha a conexão. Livro da geração de Jesus, Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e seus irmãos. Há uma narrativa contínua aqui, até a chegada do Messias. Não é que cada um desses indivíduos foram filhos uns dos outros na primeira linhagem, mas aqui estão os cabeças das famílias que vão descendendo uns dos outros, tendo em vista o foco da tribo de Judá. Espero que você esteja acompanhando, isso é importante. Mas a razão por que esta linhagem é declarada aqui não é apenas, meus queridos amigos, para que Mateus mostrasse aos judeus que Jesus vinha de Abraão e de Davi, mas porque é algo tão importante para toda a humanidade, porque esse é o Evangelho de Cristo para todas as nações. Aqui nós temos a maneira como Deus lida com o ser humano que Ele criou. Marque esse termo. Aqui nós temos a aliança de Deus, chamada Aliança da Graça. Eu gostaria de falar um pouco sobre ela. Nós precisamos tocar na doutrina da aliança. Eu não poderei lidar com toda ela nesta manhã, mas você certamente já leu, ouviu falar sobre as alianças de Deus, não é? Deixe-me explicar em linhas gerais o que são essas duas principais alianças. Bem, meus amigos, como eu, você, nós nos encontramos aqui neste mundo, vivendo a nossa cultura, seguindo em frente.
E nós sentimos em nosso coração e nossa mente que, deixados por nós mesmos, seria muito difícil nós entendermos a vida, a nós mesmos e saber quem Deus é e o que Ele espera de nós. Ou compreender a existência em nossa volta, porque as pessoas são como elas são, porque elas se comportam, e as gerações passadas, para onde nós estamos indo, deixado por nós mesmos, nós encontraríamos grande dificuldade em conhecer estas coisas. Nós temos também dentro de nós um senso individual da existência de Deus, de que há um Deus, um Criador. Mas este senso pessoal que há dentro de cada um de nós não é suficiente para levar cada indivíduo a conhecer o Criador e a voar para fora dessa moldura limitada da nossa mente e conhecer o Deus eterno e Criador. O propósito de estarmos aqui. E assim nós chegamos à conclusão de que se nós haveremos de conhecer alguma coisa sobre Deus, nós precisamos por necessidade vir a este livro, a Bíblia. Porque nela Deus se apraz em revelar a si mesmo. E nessa palavra divina, Deus fala sobre si mesmo, o ser humano. E aqui nós aprendemos coisas tão profundas sobre o homem, sobre a criação, sobre o pecado, sobre o destino eterno, sobre a queda do homem lá no início, quando ele foi criado por Deus e a consequência dessa queda. E aqui nós lemos na Bíblia a palavra de Deus sobre uma aliança, um pacto que Deus realizou com o primeiro homem, Adão, e tendo feito este pacto com ele, foi um pacto por consequência realizado por toda a humanidade, porque Adão não foi apenas o primeiro homem que existiu sendo criado, mas ele foi uma espécie de cabeça federal que representava toda a humanidade que haveria de descender dele. Assim, este pacto, a aliança que Deus faz com Adão, é um pacto com o ser humano em geral, e a resposta e o comportamento de Adão, com esta aliança feita com Deus, refletiria em consequência sobre toda a raça humana. Marque sempre isso. Deus criou o homem e entrou em um pacto, uma aliança com ele. Por razões didáticas, isso tem sido chamado de aliança das obras, ou pacto das obras. Entenda isso, que como uma criatura de Deus, o homem nada mais possuía do que o dever de obedecer e servir a Deus, sem assim estar apto ou ter o direito de qualquer reivindicação a desfrutar da comunhão com Deus, como uma criatura. Mas ao mesmo tempo, tendo sido criado tão diferente dos animais, das outras criaturas, com a imagem e semelhança de Deus, enquanto Deus diz às águas, águas produzam os animais, terra produzam os animais, Ele mesmo criou com as suas mãos o homem e colocou de si mesmo o sopro da vida dele, a alma. E por este aspecto de ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, o homem foi feito capaz, e mesmo designado por Deus, para experimentar uma comunhão direta com o seu Criador que os animais não experimentam. E para garantir que o homem experimentasse essa comunhão com o seu Deus, ele estabelece uma aliança com o homem, e consequentemente o homem, como uma criatura feita à imagem de Deus, foi então criado para uma comunhão com Deus, mas uma comunhão que seria um relacionamento baseado em um pacto, em uma aliança estabelecida por Deus. Assim, em todas as suas características, marque isso também, em todas as características do relacionamento de Deus com Adão e de Deus com o ser humano, após sua criação e antes da queda no pecado, todo esse relacionamento, todas as conversas que nós vemos na narrativa do livro de Gênesis, isso deve ser marcado e entendido como um relacionamento a partir de uma aliança, sob a luz da aliança que Deus estabeleceu com o próprio homem. Isso não é uma ideia teológica criada por teólogos ao longo da história. Isso está na Bíblia. Veja Oséias, por exemplo, capítulo 6, versículo 7, página 973. A ideia da aliança perpassa toda a Bíblia, do relacionamento de Deus com o ser humano. Mas eles, diz Oséias a respeito de Israel, mas eles transgrediram a aliança como Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. Como Adão, como assim? A aliança que Deus havia estabelecido com o primeiro homem, Israel também quebrou aquela aliança, como Adão quebrara aquela aliança. O que foi essa aliança das obras? A aliança para a qual Deus chamou o homem inicialmente foi uma aliança de obras. Bem, o termo já diz, algo deveria ser feito. Obras deveriam ser realizadas.
A aliança das obras é o pacto que Deus fez com Adão enquanto Adão se encontrava ainda em estado de perfeição moral e em comunhão com seu Criador no Éden, antes do pecado. E como o cabeça federal, representante de toda a raça humana que sairia dele, Deus requereu de Adão, do homem, isto é, como um todo, uma obediência perfeita às suas leis. E prometeu que, em obediência, ele receberia a vida eterna no céu, mas advertiu Adão que, se ele transgredisse essa aliança, o resultado seria morte, que é separação. O homem, por sua vez, prometeu obediência perfeita a Deus, de modo que, enquanto ele persistisse nessa obediência, ele deveria, por essa santidade natural e justiça e submissão e bondade, experimentar um estado abençoado em toda a sua existência, em comunhão contínua, ininterrupta com o seu Criador, uma vida perfeita. Por outro lado, se ele transgredisse o mandamento de Deus, certamente ele seria separado do seu Deus e morreria. Esse pacto é chamado de aliança das obras, porque está sustentado em uma condição, em condições, na verdade, condições que deveriam ser mantidas. Esta é a obra a ser realizada, manter certas condições, coisas a serem feitas, a saber, uma obediência perfeita ao seu Criador, amor e o andar com Ele. Queridos, não era difícil para Adão cumprir a sua parte, não era difícil. Porque Deus havia inscrito a sua vontade na estrutura mental de Adão. Ele sabia, ele conhecia a vontade do seu Criador, ele não era ignorante à vontade de Deus, à sua lei moral. Adão ainda não tinha experimentado o pecado, não havia pecado dentro de Adão, não havia um desejo a ser levado por uma tentação. Ele não precisava por necessidade, ou estava obrigado a pecar contra Deus ao ser tentado por Satanás. Não lhe era algo difícil viver. Nós lemos que ele foi criado em perfeição, e essa perfeição envolve beleza estética, envolve uma perfeição mental e a capacidade tão grande de compreender as coisas e o poder da vontade. Não havia em Adão, como há em você e como há em mim, uma discrepância, uma luta entre a mente e a carne desejando algo, a mente dizendo não, essa não é a vontade de Deus. Não havia uma velha e uma nova natureza, era um homem perfeito e completo. Não era difícil para ele manter esta lei. A promessa da aliança das obras era algo que deveria ser mantida, e essa promessa seria cumprida. E conforme Adão cumprisse essa aliança, e essa aliança seria marcada por um teste, para que provasse a fidelidade de Adão, e esse teste você lê era algo tão simples e tão singelo: não comerás da árvore do fruto do bem e do mal. Simplesmente não se aproxime disso. E pela bondade e amor de Deus, você poderia imaginar que haveriam tantas árvores tão belas e tão atraentes ao paladar que ele não precisaria nem mesmo olhar ou passar perto. E diante do amor que ele possuía por Deus e do amor de Deus em seu coração, a sua mente e consciência o levaria a obedecer isso tão tranquilamente. Nós não sabemos por quanto tempo seria esse teste, certamente por um período perfeito, breve ou longo. E o homem desfrutaria no corpo e na mente de uma comunhão tão elevada e tão permanente com seu Criador. A promessa não era apenas de vida contínua na terra, mas de vida de qualidade com o Senhor na eternidade, no paraíso com o Senhor, no céu, onde o céu e a terra estariam unidos. Gozo abundante, pleno de alegria, satisfação mental, espiritual de estar na presença com o seu Deus, sem dor, sem morte, sem dúvida. Comunhão íntima com o seu Criador. Havia nessa aliança símbolos concretos e reais que representavam estas promessas envolvidas nesta aliança. Adão sabia desses símbolos, entendia que estes símbolos representavam esta aliança que Deus fez com ele, vários destes símbolos. O próprio paraíso onde ele estava era um símbolo desta aliança, que Adão fora criado por Deus e que Deus tinha lhe dado todas essas coisas. E segundo, um outro desses símbolos é que neste mesmo paraíso estava ali diante dos seus olhos a árvore da vida. Símbolos tremendos desta aliança, da bondade de Deus. Ambos representavam aquilo que Adão, e com ele você e eu e toda a raça humana receberia como cumprimento daquela aliança.
vida eterna e um paraíso de alegrias inefáveis e comunhão consciente com seu Criador para sempre. Esses dois símbolos ensinavam que o homem deveria sempre entender que verdadeira vida só poderia ser encontrado fora dele, em Deus, que lhe provia todas estas coisas. E quando eles quebraram aquela aliança, ambos os símbolos foram retirados deles, e nós lemos que eles foram lançados para fora do jardim do Éden, paraíso. Anjos foram colocados com espadas flamejantes diante daquela entrada, e lhes foi tirada a árvore da vida. Isso, na verdade, é a misericórdia de Deus, para que não vivessem eternamente em pecados. O homem falhou e caiu de sua posição honrável com o pecado. Vários pecados estavam envolvidos ali. Não foi meramente colocar a sua mão sobre um fruto. Antes daquela mão ser estendida, você sabe, desconfiança de Deus, desejo de possuir algo que não lhe pertencia. Mas nós não entraremos neste detalhe. Uma avalanche de concupiscência tomou vida em sua mente antes que ele realizasse o ato de desobediência. Ali ele pecou. E a consequência foi separação de Deus, lançado para fora da presença real do seu Criador, de ouvir aquela voz audível em seus ouvidos, ao final de cada dia. Morte física, morte espiritual. Não morreram imediatamente, mas foram morrer aos poucos até que foram enterrados. O homem falhou, poluição da alma humana, corrupção, toda aquela glória e beleza, longe, distante de Deus. Mas, queridos, esta é a aliança das obras. Mas no meio de tamanha miséria e calamidade, exatamente naquele momento, nós lemos uma declaração tão maravilhosa e tão gloriosa, que na verdade o eixo de compreensão de toda a narrativa da Bíblia está na página seguinte, em Gênesis capítulo 3, versículo de número 15, onde nós lemos essas palavras. Gênesis 3, 15. Volte comigo um pouquinho. Capítulo 3, versículo 15, uma promessa gloriosa, e aqui está uma outra aliança. Deus falando com o tentador: e porém inimizade entre ti, serpente, o diabo e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, veja que está no singular, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Se eu fosse um dispensacionalista, eu estava em grande dificuldade aqui, porque eu teria que procurar por uma serpente lá no Jardim do Calvário, mordendo o calcanhar de Jesus, e ele pisando na cabeça da serpente, para ser literalista. Mas nós sabemos que há alegorias na Bíblia, e no mesmo momento de toda a calamidade e tragédia, nós vemos esta promessa tão gloriosa, uma declaração de que Deus, em sua infinita sabedoria, bondade, misericórdia, graça, havia estabelecido um meio de resgatar o homem de tamanha miséria, e um meio que demonstra o seu amor. Uma salvação é prometida, que daquela mulher descenderia, está no singular, uma semente, e esse seria Jesus, que haveria de esmagar o tentador, mas ele teve que ter o seu calcanhar mordido, não é? E ali naquela cruz foi onde isso aconteceu, quando Satanás conseguiu de alguma maneira, em sua maneira de pensar, levá-lo ali, cortar o Messias. Mas por sua morte ele esmaga a cabeça da serpente e vence o pecado e o domínio da morte para ser o salvador de milhões e milhões de homens e mulheres. Que promessa! Promessa de uma salvação e de um salvador são anunciados. Queridos amigos, o relacionamento de Deus, nós voltamos a este ponto, com o ser humano é somente através de pactos e alianças. Deus não poderia mostrar a sua graça e o seu amor ao mundo decaído sem esta maneira, porque Ele é santo. Uma vez que o pecador não pode justificar a si mesmo diante de Deus, é necessário um intermediário entre Deus e o homem. Se a justiça e retidão de Deus deve restaurar o pecador novamente, a lei de Deus deve ser honrada por ter sido quebrada, Deus precisa intervir entre um homem morto e Ele mesmo que é vida. Mas se Deus apenas presenteasse o homem com justiça e retidão, e simplesmente estalasse o dedo e infundisse na alma do homem novamente que pecou justiça e retidão, ele estaria compactuando com o pecado. Assim ele precisou lidar com o pecado e com a sua lei, vindo Ele mesmo a este mundo. A primeira aliança
chamada das obras, e o amor de Deus manifesto para a reconciliação e uma nova aliança chamada de aliança da graça de Deus. Oh, queridos amigos, aquela primeira aliança foi estabelecida entre Deus e o homem no Jardim do Éden, uma aliança de obras, mas esta segunda aliança eterna e gloriosa foi estabelecida entre Deus e Ele próprio, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque não poderia ser deixado na mão do próprio homem um pacto com o pecador, o cumprimento de sua própria salvação. Ele está morto. E assim, se eu puder usar uma linguagem meramente humana, e você voltar comigo em tua imaginação para a eternidade passada, de alguma maneira antes da criação dos anjos e de todas as coisas, ali Deus, que conhece todas as coisas, determinou salvar o ser humano. E nós podemos ver um pacto sendo realizado entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, as três pessoas da Trindade se envolvendo na salvação de sua criatura, e nós vamos perpassar por toda a Bíblia também, algo que nós devemos considerar com grande reverência, um santo temor e adoração, que as três pessoas gloriosas da Santa Trindade, um só Deus em três pessoas, distinto mistério da Trindade, estão envolvidas na salvação do ser humano. O conselho eterno aconteceu na Trindade, e ali, como se eles estivessem, assim por dizer, dividindo a obra de salvação do ser humano, o Pai diz ao Filho eterno: se tu fores a este mundo e cumprir toda a justiça que a lei requer para ser o representante daquelas pessoas a quem eu te darei, eu os darei a ti para ser o salvador delas. E o Filho, assim como que por responder ao Pai, eu irei e eu pagarei no lugar deles. E vindo a este mundo e cumprindo toda a justiça, então o Espírito Santo é enviado pelo Salvador a este mundo para aplicar aqueles méritos que Jesus Cristo alcançou em uma vida perfeita, em um sacrifício tão dolorido na cruz do Calvário no lugar de pecadores. Uma aliança da graça realmente, não é? Porque é graça imerecida. Graça que eu não posso alcançar baseada em meus méritos e esforços. Graça tão profunda. Cristo foi feito herdeiro de todas as coisas pela sua obra. Tudo o que acontece neste mundo, queridos, pertence a Deus. Volte-se comigo para o capítulo 1 de Mateus. Deus tomou sobre si a execução desta obra e a manutenção dessa aliança perfeita por inteiro sobre si mesmo, cumprindo Ele mesmo do início ao fim. O único dever, assim por dizer, do homem nesta aliança, que não é feita com o homem, mas com Deus, é que ele deveria colocar a sua fé e confiança completa na obra realizada do Salvador, mas essa sua fé também é um dom de Deus. Deus trouxe sobre si mesmo o início, o meio e o fim, que ele haveria de salvar milhões e milhões de pessoas, e o Salvador viria e enviaria o seu Espírito à vida daqueles homens e mulheres e garantiria que eles jamais perdessem a sua salvação, porque uma salvação perdida é salvação nenhuma. Assim, do início ao fim, o Salvador. Ó, meus amigos, não permita que tais pensamentos entrem em sua mente, que Jesus Cristo veio a este mundo para aplacar o Pai, e o Pai quer destruir o ser humano, ele está como que intercedendo com o Pai. É o Pai que envia o Filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira. É a Trindade Santa junta nesta obra de salvação. Redenção é uma obra inteiramente de Deus. O que nós temos na Bíblia é o registro da obra de Deus em resgatar o ser humano, anunciado pela primeira vez naquele capítulo 3 de Gênesis, e tudo mais é o desdobramento, não é? Até que o Salvador venha. Deus falando ao ser humano. O desenvolvimento da história humana, se você pensar em termos de história, um significado, uma filosofia para a história, é nada mais do que isso. O lidar de Deus com o homem sempre foi por meio de alianças. Aliança da obra no início, e agora esta aliança da graça. Que se eu entender e reconhecer o meu pecado, e compreender que eu ando longe de Deus e que eu nasci neste mundo um pecador como consequência lá atrás e por minha escolha agora, mas eu entender que o Salvador veio como graça e misericórdia de Deus para salvar pecadores que por si mesmos não podem se reconciliar com Deus e não conseguem remendar as suas vidas, e crerem no Salvador e vierem a Ele para ter o mérito dele diante de Deus, serão recebidos. Não é um relacionamento de uma aliança,
uma aliança da graça. Este grande plano de redenção sempre se centra na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não há outro caminho, meu amigo, minha amiga. Não há outro caminho de reconciliação com Deus. Não há outro meio de salvação sem Jesus Cristo. Antigo, Novo Testamento são a respeito da semente da mulher, que é Jesus vindo. No Novo Testamento, o cumprimento. Não leia o Antigo Testamento imaginando que é o ser humano em busca de Deus. Não, toda essa narrativa é Deus trazendo o ser humano a si mesmo por Jesus Cristo. Veja agora esse versículo de número 17. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, e desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, e desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Curioso, não é? Para que essas divisões? Bem, uma maneira didática ou pedagógica de se memorizar as coisas. Foi a maneira que Mateus encontrou de dividir a história de toda a nação de Israel, desde Abraão até ali. Houve grandes períodos e grandes nomes que na mentalidade popular dos judeus dividiam a história de Israel, para que Deus mostrasse como Ele estava cumprindo a sua promessa de Gênesis 3:15 através dessa nação. Nós temos ali então 3 personagens ou eventos marcados aqui nesses 3 grupos de 14 que dividem a história dos judeus. Primeiro, o início com Abraão. Depois o período de estabelecimento na terra prometida, onde Davi é o grande personagem que marca Israel. Então, por último, tudo o que acontece após o cativeiro dos judeus de Judá na Babilônia e dali em diante até a vinda do Messias. 14 gerações, uma maneira de marcar estas coisas. Estes nomes que nós lemos aqui, nós correremos para a conclusão no versículo 1 ao versículo 16. Explica que cada nome representa um cabeça dessas famílias, desde Abraão até Cristo. Não houve apenas esses descendentes, houveram muitos e muitos mais. Mas o que Mateus está fazendo é traçando mais uma vez uma linha contínua entre Abraão e Cristo. Até nós chegarmos a este versículo de número 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. E aqui ele começa a narrativa sobre o Salvador. Meus queridos, eu mencionei que o título desta mensagem é um tributo à graça de Deus, à chegada do Rei. Essa genealogia que vai do versículo 1 ao 17 é realmente um tributo à bondade e à graça de Deus na aliança da graça. Lembre-se sempre, o objetivo de Mateus não era apenas provar que Jesus era o Messias descendente de Davi. Esse não é simplesmente o Evangelho de Mateus, este é o Evangelho de Cristo para você e para mim. É mostrar a salvação que Deus provê para pecadores, algo tão profundo, tão profundo nesses 16, 17 primeiros versículos. Quando você considera essas pessoas que são alistadas aqui, você percebe realmente que esta é uma aliança da graça, da bondade, da misericórdia de Deus com pessoas que nada merecem. Você notou os nomes que foram lidos aqui? Talvez quando você abre o livro de Mateus para ler, você passa correndo por esses 16 versículos já para chegar no 17. Esse monte de nome estranho aqui. Não é verdade? Quem são alguns desses descendentes terrenos do Senhor Jesus Cristo? Não são todos eles pessoas de caráter ilibado. Aqui não temos uma galeria de santidade, de pessoas maravilhosas. Quando você lê esses nomes, parecem nomes ilustres, não é? Santo Abraão, Santa Tamar, Santa Raabe. Deixa-me pegar apenas alguns. Nós estamos falando da graça de Deus. Abraão, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Jesus Cristo, descendente de Abraão. Em Gênesis capítulo 20, se você abrir comigo rapidamente, nós correremos agora. Você lê essas palavras sobre Abraão. Gênesis 20, versículo de número 1 a 3. E partiu Abraão dali para a terra do sul e habitou entre Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar. E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, o rei daquela região, rei de Gerar, e tomou a Sara. Veja agora o versículo de número 9 a 11. Então chamou Abimeleque a Abraão. Deus tinha aparecido a Abimeleque, é advertido ele: não toque em Sara. E Abraão disse a Abraão: que nos fizeste
E em que pequei contra ti para trazeres sobre o meu reino tamanho pecado? Tu me fizeste aquilo que não deverias ter feito. Disse mais Abimeleque a Abraão: que tens visto para fazer tal coisa? E disse a Abraão: porque eu dizia comigo: certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa de minha mulher. E Abraão mente a respeito de Sara, dizendo que não é a sua esposa, e coloca a sua esposa numa situação tão vexatória que ele preferia que ela morresse para que ele guardasse a sua pele. É esse o descendente de Jesus? Que dizer sobre Jacó, capítulo 27 de Gênesis, versículo 15 a 19. Depois tomou Rebeca, mãe de Jacó, os vestidos de gala de Esaú, irmão de Jacó, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho menor. Veja esses versículos 15, 16. E com as peles dos cabritos cobriu as mãos de seu irmão, de suas mãos, e a lisura do seu pescoço. Jacó era lisinho, seu irmão era cabeludo. E deu o guisado saboroso e o pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho, e foi ele a seu pai, Isaque, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? E Jacó mente. E Jacó disse a seu pai: eu sou Esaú, teu primogênito, para roubar a bênção de seu irmão. É esse um descendente do Santo dos Santos, Jacó. E você encontra um outro nome logo no início dessa narrativa. Na verdade, mantenha o seu dedo em Gênesis. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, e Jacó Judá e seus irmãos, e Judá gerou de Tamar a Perez e Zerá. Quem era Tamar, meus irmãos? Gênesis 38, de 1 a 6. Você sabe, eu vou resumir. Na hora de Abraão, costume da época que se o marido tivesse morrido, o irmão deveria assumir a responsabilidade para dar continuidade ao nome do irmão e proteger a família. Todos os irmãos morrem, o mais novo está ali, muito novo, ela vai morar com seu pai de volta. O tempo passa, ela fica sabendo, Tamar, que o mais novo de Judá não é dado a ela, se veste como uma prostituta, engana Judá, se deita com ele, 2 filhos nascem, a consequência terrível da mentira, da prostituição e do adultério. Livro da geração de Jesus, descendente de Tamar. Que dizer sobre Judá, adultério e prostituição, Gênesis 38, de 1 a 6. Engana seu pai a respeito de seu irmão mais novo para matá-lo, deixa-o dentro de um poço, vende o seu irmão José como escravo. Que dizer de Raabe, Josué capítulo 2, versículo de número 1. Raabe, quem era Raabe? E Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 homens a espiar Jericó, isto é, dizendo: ide reconhecer a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. A prostituta da cidade que comandava um bordel em Jericó. Que dizer sobre Davi, homem de sangue, adultério com Batseba quando deveria estar na guerra, assassinato de um dos seus melhores homens, de Urias, para ter a sua mulher e possuí-la, tendo ele tantas esposas e concubinas. Depois fechou os olhos para o incesto do seu irmão com sua irmã, e para o assassinato do outro irmão, daquele irmão que havia cometido incesto. Fechou os olhos para o crime de Absalão, amando mais Absalão, meu filho, do que a nação de Deus, ao ponto de ser repreendido pelo seu general do exército. O que dizer de Salomão? Que falar sobre Salomão, meus irmãos, que na sua sabedoria humana se esvairou pela loucura, centenas de concubinas, e por elas toda a idolatria para dentro de Israel, dividindo o reino que Davi tinha lutado para estabelecer unido, e agora em 2 reinos, norte e sul, Israel e Judá. E se você observar por último no versículo 10 de Mateus 1, um nome, e Ezequias gerou a Manassés. Se há um homem perverso e maligno em toda a história de Israel, o seu nome está aqui. Manassés, o mais ímpio de todos os reis juntos, dessacrou o templo de Salomão, construiu templos a todos os ídolos, ofereceu seus próprios filhos a um ídolo chamado Moloque, feito de metal, oco, por dentro carvão e fogo era colocado, os braços estendidos, o bebê sacrificado em braços chamegantes. Manassés, um homem que conhecia as estrelas, os deuses das estrelas, um bruxo.
levado pelo nariz em anzóis para a Babilônia. Deixe-me parar por aqui, que dizer por último de Maria, versículo de número 16, e Jacó gerou José, e marido de Maria, Maria, você sabe muito sobre Maria, não é? Em Lucas capítulo 2 ela diz: a minha alma engrandece a Deus, meu Salvador. Ela disse isso. Se uma pessoa precisa de um Salvador é porque ela está perdida em pecados e precisa ser perdoada e salva, como você e eu. Que grande, terrível erro a Igreja Católica Romana faz ao roubar a glória do Salvador e dar uma mulher que recebeu graça primeiro para o perdão de seus pecados, depois graça para ser o ventre. Ela mesma louva a Deus por sua salvação. Eu paro por aqui. Nós desejaríamos outros nomes, não é, nessa narrativa? Talvez Enoque, talvez Elias, na descendência de Jesus. Se você e eu tivéssemos que escrever aqui no lugar de Mateus, em nossa maneira de pensar, nós teríamos omitido esses nomes. Esse nome, Manassés, esses homens e mulheres, na geração de meu Salvador, o Santo de Deus. Eu prefiro Enoque, eu prefiro Elias. Mas essa é uma outra evidência de que a Bíblia é um livro inspirado por Deus, porque ela prova como nenhum outro livro ou tradição sobre a face da terra a gloriosa doutrina de que a salvação de um pecador é pela graça e misericórdia de Deus, não por méritos, não por merecimento, não por pedigree. A gabação dos judeus no tempo de Jesus Cristo de serem descendentes de Abraão é infundável. Aqui está. Essa é a descendência de assassinos, bruxos, prostitutas. Quando nós lemos essa lista de pecadores notórios, os judeus não tinham do que se gabar. Salvação não vem da terra, não vem do homem, vem de Deus. Salvação pertence ao Senhor. Todos eles grandes pecadores, as pessoas que Deus escolheu para serem os descendentes humanos de Jesus Cristo, pessoas que precisam muito da graça de Deus, porque esse é o Evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus, através da pena de Mateus. É por isso que esse primeiro capítulo introdutório começa com estes personagens. Um capítulo sobre a graça de Deus. Graça é misericórdia demonstrada a quem não merece. Graça é bondade de Deus a pecadores como eu e como você. A genealogia de Cristo, muito mais do que ser uma mera lista de nomes e personagens da antiguidade, é um testemunho tão belo, um tributo tão belo à graça de Deus, a esta aliança da graça em Cristo Jesus. Uma galeria da graça, da compaixão de Deus. Realmente Jesus é o amigo dos pecadores, para levá-los ao arrependimento e à reconciliação. É por isso que nós lemos estas palavras tão belas do versículo 21. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Salvador, Jesus, porque ele salvará o seu povo, aqui está a eleição, dos seus pecados. Eu preciso concluir aqui. Nós vimos um panorama da graça e da redenção de Deus tão breve. Deus, em sua misericórdia tão imensa, olha sobre o ser humano em seu estado deplorável de pecado e miséria e ignorância, quando ele merecia nada mais do que condenação e inferno, e deu aquela promessa lá no início, em Gênesis 3,15, de um Salvador que viria por causa de uma aliança que fora feita, o seu próprio Filho Jesus Cristo. Queridos, o início tão tremendo, não é, de um evangelho tão glorioso, a aliança da graça. Quando eu penso sobre a minha vida e sobre o que Deus fez comigo, tão diferente, eu sei que isso foi graça. Talvez o mesmo sentimento tome o teu pensamento e coração. Foi o teu próprio esforço que te trouxe até aqui. Foi a tua própria inteligência, boa obra, um traço no teu caráter ou personalidade que Deus se agradou? Ou foi graça? Você pode se recordar como você era antes da conversão, nunca se esqueça disso. Talvez você se sinta assim também como eu me sinto todas as vezes que eu leio este Evangelho. Você sabe que Ele te encontrou e te salvou, e ouviu e aceitou o teu arrependimento e transformou a tua vida, e mesmo depois disso, tendo caído tantas vezes, Ele te trouxe de volta. Isso é graça, bondade sem igual, e te deu uma resposta de paz, e tem te preservado até aqui. Salvação não é fazer por onde, tentar remendar a sua vida, ou seguir uma cartilha ao longo da vida de liturgias. Salvação não é buscar
agradar a Deus primeiro para atrair a atenção dele, não é tentar se remendar. Creia na graça que há em Cristo Jesus. Ele é o amigo dos pecadores. Encare o teu pecado e a tua dívida. Não é para fugir quando você ver a profundidade da mancha do pecado, mas para correr para um Deus que salva o pecador. Ele é o amigo dos pecadores. Ele é o Deus de toda graça. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Você precisa ver a Ele. Você reconhece a tua necessidade? Simplesmente clame por graça e misericórdia, e Ele te salvará.